Você estar na presença do Senhor. Você está num lugar de adoração. Você está num lugar onde há graça, misericórdia, onde há uma presença gostosa e maravilhosa do Senhor Jesus. Enquanto os irmãos do Atos estavam ministrando louvor, acho que eu já até falei isso algumas vezes aqui, mas me lembra aquela passagem de Apocalipse que diz que no céu os anjos, os arcanjos, os querubins, eles ficam 24 horas louvando: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. E este é o cântico: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Mas eu fico imaginando nesta hora o nosso louvor chegando até os céus. Eu fico imaginando nesta hora que Deus desvia, isso é conjectura minha, né? Desvia a sua atenção para a terra, para a serra, para Laranjeiras, para a Igreja Evangélica Vida, e fala: olha, está vindo um louvor daquela igreja, está vindo uma adoração, está chegando até aqui as narinas. Então eu imagino Deus falando: espera um pouquinho, para um pouquinho, a despeito dos anjos ficarem 24 horas, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, mas Ele quer ouvir, é dos nossos lábios o louvor, não são dos anjos, mas dos lábios daquele que é a obra-prima da criação, que sou eu e é você. É este louvor que Deus quer ouvir. Eu creio que o nosso louvor chegou até os céus nesta tarde, nesta noite. Amém? Abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 25. Enquanto você está abrindo a Bíblia, nós temos dois eventos assim, fenomenal, top da galáxia, né, como diz os jovens aí, que é no mês de julho e no mês de agosto. Mês de julho, qual o evento que é top que nós vamos ter? Congresso de Mulheres, aleluia! Eu quero desafiar os maridos aqui. Sua esposa não fez inscrição ainda não? Olha para esse marido que está aí do lado, fala com ele: sua cara não queima não? Você nem pagou para essa mulher estar presente. Você está orando para Deus transformar, mudar, Deus fazer isso, fazer aquilo, mas agora é hora de você enfiar a mão no bolso e falar: vai lá, meu bem, deixa que eu cuide dessas crianças e aproveite. São momentos, queridos, que a gente perde. Se a gente não participar, a gente vai perder. Passou, acabou. O outro evento é o Congresso de Casais em agosto. Eu creio que todas as mulheres já fizeram a inscrição. Tem vaga ainda? Deixa eu perguntar, tem vaga ainda? Algumas vagas. Se você não correr, você vai perder. E ainda está num preço bem acessível. Assim como o Congresso de Casais tem algumas vagas também. Olha, e este ano vai ser algo assim tremendo. Nós temos o pastor Estevão. Quem conhece o pastor Estevão? Já esteve conosco várias vezes. Eu creio que no Brasil não tem outra pessoa com a palavra tão forte na área da alma, que trata questões do coração. E que tem uma unção especial de Deus para falar sobre isso num congresso, num retiro de casais, falando para casais. E ele tem uma paixão, podemos dizer, por essa igreja. Esse homem, acho que foi esse ano mesmo, ou no final do ano passado, mas eu fiquei sabendo agora que eu tive contato com ele, conversando sobre o congresso, mas ele sofreu um ataque cardíaco. Ele quase visitou o céu. E continua pregando, lógico, com todos os cuidados, cancelou várias agendas. Mas quando nós falamos aí, eu falei com ele: mas e a nossa? Falou: desta igreja está reservado e eu não abro mão de estar aí com vocês. Falei: pastor, mas a saúde do Senhor é mais importante. Eu sei que é muito bom e é bênção estar o Senhor conosco, que nós recebemos com muita alegria isso, mas fico preocupado com a saúde do Senhor. O Senhor não é o super-homem, o Senhor não é de ferro. Ele falou: não abro mão de estar com vocês, irmãos, eu quero estar aí com vocês nesse congresso. Então ele vai estar conosco, pastor Estevão, pastor Ricardo, que tem um ministério maravilhoso em Brasília, trabalhando com famílias de sucesso, e o pastor Pedro Noia, que é da nossa terra, que é daqui, e que eu posso dizer, e vocês eu creio que confirma isso, que é um Cláudio Duarte bem melhorado. 2.0, né?
Então as inscrições estão abertas no site, não deixa. R$ 95 o casal. Olha para o seu irmão de novo, fala: irmão, não acredito. Só isso. R$ 95 é 2 finais de semana, 2 pizzas, com a família, com 2 Coca-Cola. E acabou, não tem mais dinheiro. Amém? Congresso de mulheres, tem inscrição ainda, algumas vagas. Congresso de casais, não deixe de fazer a sua inscrição. Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 27. Essa noite eu quero falar de bênção. Essa noite eu quero falar de bênção, mas bênção desprezada, menosprezada. Pessoas que agem indiferente ou com indiferença com relação à bênção de Deus, aquilo que Deus dá. Pessoas que não valorizam coisas pequenas e nem as grandes que Deus está dando. Então vamos ler o texto. Versículo 27, aqui está falando da família de Isaac e Rebeca. Na verdade ele começa do versículo 19 a falar sobre esta família, e nós vamos ler a partir do 27, depois pode ser que a gente volte em alguns versículos aí, entre o 19 ao 26, que fala desta família, a família de Isaac e Rebeca. Então diz assim o 27: cresceram os meninos, os filhos de Isaac e Rebeca. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, que habitava em tendas. Isaac amava mais Esaú. E aí já começa um problema sério na família aí, queridos. Essa preferência de um filho, essa preferência de um pelo outro, isso gera transtornos grandes. E eu não sei se eu estou falando para alguma família que tem algumas coisas parecidas como essa em casa ou familiares. Mas isso, volta aí o texto aí de novo, que eu quero ler nessa versão. Isaac amava mais Esaú porque gostava de comer a sua carne, da carne dos animais que ele caçava. Eu não sei se isso é uma justificativa. Meu filho traz uma carne todos os dias, ou toda semana, ou todo mês. Eu gosto mais desse menino por causa disso, mas tem essas coisas acontecendo nesta família. Isaac amava mais Esaú porque gostava mais de comer a carne dos animais que ele caçava. Rebeca, porém, por sua vez, preferia Jacó. O pai era um, que ele era o preferido, e a mãe era o outro filho. Isso gera uma confusão na família que vocês não imaginam. Vamos no próximo versículo. Um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, Esaú chegou do campo e muito cansado, pode continuar, e muito cansado, e foi dizendo: estou morrendo de fome, por favor, me deixa comer desta coisa vermelha aí. Por isso puseram o nome de Esaú, em Esaú, o nome de Edom. Essa coisa vermelha, o vermelho é o Edom. Pode passar o próximo. E Jacó respondeu: sim, eu deixo, mas só se você passar para mim o seu direito de filho mais velho. Só se você passar para mim o direito de primogenitura. Só se você assinar que você vai me dar esse direito, vai me passar esse direito. E disse Esaú: está bem, eu estou quase morrendo. Que valor tem para mim esse direito de filho mais velho? Que valor tem para mim esta bênção? Que valor tem para mim esta dádiva? Que valor tem para mim isso que Deus escolheu, projetou e planejou para mim? Então jure primeiro, disse Jacó. Esaú fez um juramento e assim passou os seus direitos de filho mais velho. E aí Jacó deu o pão e o ensopado de lentilha em outra versão. E quando Esaú comeu, e quando Esaú acabou de comer e beber, levantou-se e foi embora. Comeu, bebeu, fui, como que se fosse tudo normal. E foi assim que desprezou os seus direitos de filho mais velho. E foi assim que desprezou a bênção de ser o filho mais velho. E foi assim que desprezou. Senhor, a tua palavra é rica, é eficaz,
e ela fala aos nossos corações a despeito de ser um livro tão antigo, mas é um livro mais atual do que o jornal de hoje. E nós cremos nisso. E nós cremos que esta palavra, ela foi deixada para nós, não só para instrução, mas principalmente para gerar transformação, libertação, salvação, cura, em nome do Senhor Jesus. E é isso que nós esperamos nesta noite, Senhor, que o Senhor transforme a nossa vida com esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu admiro muito a Bíblia nesse sentido de expor as famílias dos principais personagens, dos nossos pais na fé, e ela faz isso com uma transparência que até a gente, quando lê, fica espantado com essas famílias, com esses relacionamentos tão difíceis, com esses relacionamentos tão machucados, feridos, doentes, que geram filhos doentes, machucados e feridos também. Mas a Bíblia não esconde nada disso. Começa lá no Éden, depois do pecado. Aliás, naquele momento que a serpente, Deus fala, ó, desta árvore de todas pode comer, mas dessa não. E a serpente vai lá e engana Eva. E essa semana eu ouvi algo que certamente não é verdade, mas a serpente chegou para Eva e falou: olha, esta fruta tem poder de emagrecimento. E a Eva não perdeu tempo. Se fosse nos nossos dias, realmente ia cair. E aí entrou o pecado. Com o pecado veio todas as complicações nos relacionamentos. Quebrou-se o relacionamento com Deus, primeiro que foi quebrado com o pecado, e isso traz consequências sérias em todos os demais relacionamentos, principalmente na família, principalmente para as pessoas que a gente mais ama, principalmente para as pessoas que são mais próximas, principalmente para aquelas pessoas que o nosso convívio praticamente é 24 horas, é toda semana, é todo mês, e o lugar que nós temos maior dificuldade, o nosso maior campo de batalha, não é lá fora, é dentro da nossa casa, com as pessoas que nós mais amamos. Então começa lá com a família de Adão e Eva, o primeiro homicídio. Se tivesse estatística naquela época, já seria como a cidade mais perigosa de se viver, lá próximo do Jardim do Éden. Primeiro homicídio. Depois vem Abraão. Que família complicada, primeira barriga de aluguel, porque havia uma promessa para este filho, Isaac, mas eles anteciparam por conta própria, achando que as promessas de Deus não iam se cumprir, que a palavra de Deus não era verdadeira, que não tinha como mais, era impossível. Aos olhos humanos era, mas nós servimos a um Deus que pode todas as coisas, e se Ele falou, Ele vai cumprir. E Ele tem promessa para todos, todas as famílias têm uma promessa do céu. E infelizmente nós agimos de forma inconveniente e desperdiçamos essas bênçãos de Deus. Mas havia uma promessa e eles trataram de resolver isso com as próprias mãos e arranjaram uma barriga de aluguel, e aí nasceu Ismael, que até hoje atormenta o povo de Deus. Aliás, depois lá na frente a gente vai ver que Esaú, filho de Isaac, casa também com essas mulheres descendentes de Ismael, e até hoje perturba a nossa vida com todos esses ataques que a gente vê aí. Mas Abraão e Sara deram o jeito deles e tiveram consequências sérias. Imagina você, o menino nasceu, o Ismael, e depois veio a promessa, o Isaac nasceu. E depois começou uma briga, uma rixa entre esses meninos. E aí Sara falou: meu bem, dá um jeito nesses meninos, eu não quero saber desse filho bastardo aqui. Era o próprio filho de Abraão. Imagina você, um pai, colocando uma mochila nas costas do filho e fala: vai embora para o meio do deserto, para a morte. Essa era a família de Abraão. Esta era a esposa de Abraão, a Sara. Manda embora esse povo. Depois vem o próprio filho, Isaac, o filho da promessa, e aí entra no texto que nós lemos, desses dois filhos
ela engravidou e eram filhos gêmeos, e dentro da própria barriga ainda esses meninos já brigavam. E quando nasceram, havia essa preferência de um e o outro, um pai escolhendo um, a mãe escolhendo o outro. Isso gerou uma confusão nessa família, ao ponto de um certo momento, esses filhos abandonarem a casa, ter que abandonar, porque um ia matar o outro. A gente vai ver isso no decorrer da mensagem. E os pais viveram a vida praticamente toda sozinhos, solitários, sem os filhos. E o que eu quero dizer com tudo isso, mostrando essas famílias? Se fosse continuar aí na Bíblia, no Velho Testamento, a gente ia ter vários outros exemplos de famílias disfuncionais. Olha a família de Davi, tantas coisas que aconteceram nessa família. Mas o que a Bíblia quer passar para a gente é que não existe família perfeita. Não existe família perfeita. Todas as nossas famílias, todos nós, de algum tipo, temos dificuldades no relacionamento, temos alguma deficiência no relacionamento. A nossa família é a nossa família, e com as suas deficiências, as suas lutas, as suas fraquezas, as suas dificuldades, os seus conflitos, as suas tensões. E se eu perguntar assim para você, tem alguém aqui que tem uma família perfeita? Tem alguém aqui que pode levantar a mão e falar: minha família, pastor, é perfeita? Temos nada, nenhum problema de relacionamento na minha casa, com os meus filhos, com os meus pais, com os meus irmãos, com os meus tios. Somos perfeitos. Aí nós vamos ter que chamar o Gabriel, falar: Gabriel, leva para o céu logo, porque não existe família perfeita, queridos. Não existe pessoas perfeitas, não existe marido perfeito, não existe a esposa perfeita. Existem pessoas tratadas, existem pessoas submetidas à graça do Senhor, que o Senhor trata, e pela misericórdia dele nós conseguimos conviver juntos e manter a família e crescer e desenvolver um relacionamento mais saudável. Mas mesmo assim temos as nossas dificuldades. Se perguntar: pastor, o senhor é pastor de família, então a sua casa deve ser uma maravilha. Graças a Deus, mas tem briga como a sua tem conflitos como a sua tem dificuldades como a sua tem. E a gente precisa de muita oração. A nossa maior felicidade, a nossa maior fonte de felicidade na vida é a família, queridos. Não tem outro lugar realmente. Nessa terra, a nossa maior fonte de felicidade é a família. Mas também a nossa maior fonte de frustração são os problemas familiares, são os conflitos familiares. Não tem nada que frustra a gente. Pode ser um problema no trabalho, pode ser um problema de saúde, mas quando há um problema de relacionamento, isso nos abate, isso joga a gente para baixo. E olhando para esta família de Isaac e Rebeca, a gente vê tudo isso acontecendo. E nós vamos entrar na casa desta família, nós vamos entrar no lar, nesta casa, e identificar algumas coisas que lá estavam, que lá aconteceram e que também possa estar acontecendo na nossa casa, na nossa vida hoje. E é difícil imaginar como esta família, filhos da promessa, com a palavra bem dirigida da parte de Deus, de bênção, de gerações abençoadas. E é difícil imaginar que esta família, essas pessoas rejeitando esta bênção, rejeitando esta promessa de Deus. É difícil imaginar uma pessoa rejeitar uma bênção de Deus. Qualquer lugar que você vá hoje, possivelmente na sua cela, eu creio que essa pergunta está lá. Acho que é a primeira pergunta até do quebra-gelo. Você vai perguntar: conhece alguém que despreza a bênção de Deus? Difícil a gente imaginar, mas certamente há muitos. Por mais incrível que pareça, há muitas pessoas agindo desta forma, menosprezando, assim como Esaú menosprezou a bênção. Tem muita gente trocando hoje a bênção por coisas fúteis, por coisas pequenas, por coisas sem valor, por coisas que não trazem não acrescenta nada na nossa vida e muito menos na nossa geração. Você conhece pessoas assim? Que desprezam a bênção, que agem com indiferença, e quando você fala de Deus, eles já até te criticam.
e você sente essa indiferença no olhar, no coração da pessoa? Bom, vamos entrar aqui na casa de Isaac, né, e Rebeca. Conhecendo a família do casal, então. Esaú, como eu já tinha falado, né, e Jacó eram filhos gêmeos, e na própria barriga da mãe já começaram a ter esses conflitos. Esse casal orou 20 anos, na verdade também Rebeca era estéril, e eles oraram 20 anos para ter esses filhos, e quando tiveram, nasceram esses dois gêmeos, e foram os filhos que eles tiveram, e esses dois já nasceram na barriga brigando. Esaú nasceu primeiro, né? E ele era ruivo, peludo, muito pelo, e por isso deu esse nome Esaú. Os nomes naquela época eram dados em função de alguma circunstância, algum momento, situação que os filhos nasciam, ou até mesmo pela promessa de Deus, e eles colocavam esse nome. Então o nome de Esaú era porque ele era peludo, e o Jacó, ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão, segurando o calcanhar do irmão, e esse foi o nome que ele recebeu, Jacó, que está agarrado ao calcanhar, que também é um suplantador, enganador, que a gente vai ver isso na vida dele. Esaú era o cara. Esaú era o querido do papai, né? O papai gostava dele, era um caçador habilidoso, homem, eu não sei se eu estou conjecturando, mas eu creio, pelo que a gente lê, era um homem bem saradão, né? Bem forte, porque era caçador, vivia no campo. Então, por onde ele chegava, ele chamava atenção por ser ruivo, possivelmente um homem bonito, né? E aí as mulheres, eu acho que quando ele chegava, chamava a atenção da mulherada toda. Esse era o cara, era o filho do papai. Eles viviam mais fora de casa, lá atrás das suas caças e outras coisas mais, do que na própria casa, na própria tenda ao lado dos pais. E Jacó era o filhinho da mamãe. Gostava da cozinha, era o Masterchef da época, né? Se tivesse aquele programa, ele era o Masterchef. Era assim uma situação para aquela época não comum, porque a conotação do homem para aquela época era ser como o Esaú aqui, o caçador, o que estava fora, mas nada que mexa com a integridade, a masculinidade de Jacó, não, pelo contrário. Aliás, se formos olhar isso, esse homem teve várias mulheres e teve 12 filhos, então nem se duvida disso, mas o que a gente vê como característica é aquele homem caseiro mesmo, que gostava de estar ao lado dos pais. Possivelmente foi aí que gerou no coração dele, a despeito do nome e a despeito das suas atitudes, do seu caráter, mas gerou no coração dele esse temor a Deus que faz toda a diferença. De ouvir as histórias, de ouvir as promessas, de ouvir o pai e a mãe falando de tudo quanto Deus fez na vida deles e as promessas de Deus. Então Esaú era o filhinho da mamãe e gostava mais de ficar aos pés, ao lado, dentro de casa, na tenda, e tinha uma habilidade aí na cozinha. Esaú era imediatista. Esaú era aquela pessoa que eu quero e eu quero agora. Eu quero e não importa como, mas eu quero. Era aquela pessoa imediatista. E isto gera uma pessoa também inconsequente. Porque são pessoas que não pensam no dia de amanhã. São pessoas que não pensam no futuro. São pessoas que pensam no aqui e agora. E isso pode gerar consequências sérias na vida e na família. Porque se eu tomo decisões precipitadas, se eu não paro para pensar, se eu não paro para orar, se eu não coloco isso diante de Deus, as minhas decisões podem levar a minha família para o buraco. As minhas decisões podem levar a minha família à falência, o meu casamento à falência, os meus filhos à falência. E Esaú era desse jeito, ele era imediatista, ele não pensava, ele agia pela emoção e não pensava no dia de amanhã. Ele diz assim: eu estou morrendo de fome. Quando ele chega para o seu irmão da caça e vê o irmão cozinhando, aquele cheiro já devia estar na casa toda, o irmão cozinhando, ele era o Masterchef, usando aqueles temperos. A Bíblia diz ali que o cozinhado era vermelho, então tinha uns temperos, estava cheirando a casa toda. E ele chega com a caça e com fome e precisava agir desta forma. Estou morrendo de fome.
Eu creio, não tenho certeza, mas eu creio que nenhum de nós já passou fome. Podemos ter sentido vontade de comer, podemos ter sentido o estômago roncando, mas fome, eu acho que quem pode falar é aqueles meninos lá da África, que comem o barro, por não ter comida. Você já viu essas imagens? De um comendo o outro, porque não tem comida. De você ver, não tem nenhuma, só vê os ossos nessas crianças. Isso é passar fome. Esaú chegou e falou: estou morrendo de fome. Ele não ia morrer. Certamente a caça que ele trouxe demoraria aí talvez 1h30, 2 horas para a mãe ou alguém da família fazer, ou algum empregado da casa fazer. Eu estou morrendo de fome. Então imediatamente ele fala: me dá aí esse cozinhado, eu quero comer. E o irmão, que não é bobo nem nada, que já tem esse nome e já tinha essa característica, é agora, te dou, mas assina o contrato aqui, o direito de primogenitura é meu. O que me vale isso? Eu quero é comer. O que me vale esta bênção? Eu quero é comer. Quantas pessoas, queridos, são atraídas pelo cheiro do pecado e se envolve tão forte que não enxerga um palmo na frente do nariz, não enxerga as consequências para casa, para a família, para os filhos, para a própria vida. E o pensamento é exatamente igual a esse de Esaú: o que me importa? Eu quero é comer. O que me importa? Eu quero esse prazer. E aí menospreza a bênção de forma inconsequente, menospreza aquela promessa de Deus de forma inconsequente. Depois as coisas acontecem e ficam até culpando Deus. Por que Deus? Mas porque age de forma precipitada, sem pensar, sem orar, ou atraída por esse cheiro, esse prazer do pecado, esse prazer de alguns minutos, que pode gerar um tormento ou um inferno eterno. Não vale a pena. Esaú não se importou com o que Deus havia dado a ele, simplesmente menosprezou o projeto de Deus para a sua vida. Não levou em consideração, em algum momento ele pensou o que era isso, o que era essa atitude. Em nenhum momento ele parou para pensar quais seriam as consequências. E ele: me dá isso daí que eu estou morrendo de fome. Simplesmente desprezou. Indiferença. E o padrão deste mundo hoje, querido, é: viva pelo prazer. O padrão deste mundo hoje: faça o que você quer fazer, não importa o amanhã, viva hoje. Isso traz consequências sérias. Isso é esta atitude de Esaú, que vai perder as bênçãos maravilhosas que Deus tem. Quem vive pelo prazer, pelo aqui e agora, pelo momento, não valoriza relacionamento. Não valoriza relacionamento. Valoriza apenas o desejo da carne. Valoriza apenas o satisfazer os seus prazeres. Comeu, bebeu e virou as costas, como se aquilo fosse tudo normal. Esaú era o filho primogênito, ele nasceu primeiro. E aí tem algumas bênçãos relativas a isso, alguns direitos bem fortes relativos a isso. Em primeiro lugar, ele tinha o dobro da herança, dupla herança. E o pai já era um homem bastante rico financeiramente. Ele ia herdar o dobro da herança, isso financeiramente. Espiritualmente, ele era o chefe do clã, da família. Isso quer dizer que se Esaú não tivesse menosprezado, desprezado a bênção, hoje nós aqui, neste momento, agora, nós estaríamos orando assim: pelo Deus de Abraão, Isaque e Esaú. E na verdade nós oramos pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó, porque ele menosprezou isso. Era um direito.
No reino espiritual, isso tem um peso muito grande. Era o direito, e ele tinha liderança sobre os irmãos. Ele que ia liderar a família. Era também considerado propriedade do Senhor. Todos os filhos primogênitos era do Senhor. E ele desprezou isso. Ele desprezou ser o filho do Senhor. Você pode imaginar isso? Você pode imaginar uma pessoa hoje, nos nossos dias, desprezando ser um filho de Deus? Pastor, não é possível, né? Ninguém vai desprezar isso, as nossas atitudes. A palavra do Senhor diz em Isaías 59 que os nossos pecados, as nossas decisões que geram este pecado fazem separação entre nós e o nosso Deus. Isso é muito sério, queridos, isso é muito sério. Esaú, ele desprezou isso. Ele era ungido de Deus e ele não valorizou esse direito de ser o filho primogênito, legítimo herdeiro da promessa que Deus fez a Abraão. Ele era o legítimo herdeiro. E caso ele permanecesse fiel, e caso ele não rejeitasse isso, hoje ele estaria na genealogia do próprio Senhor Jesus. Quando você pega lá em Mateus, não é ele que está lá. Porque rejeitou, menosprezou, desprezou a bênção de Deus, de ser feito filho de Deus. Bom, Jacó, ele tinha consciência desta importância da bênção. Ele enfatizava esta bênção, ele queria isso. Não foi a forma correta, mas ele queria isso e ele buscou isso. E ele enfatizou algumas vezes nesse texto que nós lemos, falando: olha, eu te dou, mas eu quero o direito de ser o filho mais velho. Tudo bem, eu estou morrendo de fome, me dá logo isso aí. Não, mas eu quero que você jure. Tudo bem, eu vou jurar. Não, faça isso agora. Porque ele tinha consciência do peso do que era isso no reino espiritual. Na verdade, ele não roubou a bênção. Ele chega e fala: eu te dou, mas eu quero isso. Não, aí não, eu não quero, acabou, vou fazer o meu cozinhado, vou fazer a minha caça. Ele poderia ter feito isso, Esaú. E Jacó, então, ele não roubou, mas ele colocou de uma certa forma o irmão contra a parede e o irmão aceitou. Esaú não deu valor àquilo naquele momento e perdeu. Tem gente que não dá valor àquilo que Deus dá. Tem gente que não dá valor nenhum àquilo que Deus dá. E aliás, nós damos valor ao que não temos, e o que nós temos na mão que Deus nos deu, nós não damos valor nenhum. Temos uma família linda, temos uma esposa maravilhosa, e muitas das vezes não damos valor. Tem um esposo maravilhoso, tem uns filhos maravilhosos, e muitas das vezes não dá valor. O que acontece? Perde. E quando perde, vem um arrependimento. Quando perde, vem um arrependimento. Você já viu daquelas, falamos até isso na classe de casais esses dias, daquelas mulheres que casadas, né, e aí passa por um conflito no casamento e toma a decisão, separa. No dia lá de ir lá no cartório assinar, a mulher está linda, começou a ir para a academia, sarada, bonita. E o marido olha e falou: quem é você? Espera aí, não vou assinar mais não, corta, rasga isso. Por que não fez isso antes? Por que não mudou antes? Por que não transformou antes? Por que não buscou isso antes? Então, não dá valor à esposa, ao esposo, aos filhos, aos pais, não dá valor à igreja, não dá valor à cela, aos irmãos, à oração, não dá valor ao trabalho. Tem gente que Deus abre a porta, estamos numa dificuldade aí, passando no nosso país, e tem pessoas que têm uma certa facilidade de entrar aqui, e sai aqui amanhã, entra aqui no outro dia, vai para outra. Mas em todos os lugares que passa, começa a reclamar: o salário não é bom, isso não é bom, e não dá valor e acaba perdendo.
como Saul, ele quer ter prazer no imediato, troca a esposa por um momento de prazer, troca o mais sagrado que é a família, aquele relacionamento, por alguns minutos na cama com outra mulher ou com outro homem. E a própria Bíblia diz, Salomão fala que é só louco que faz uma coisa dessa. É só um homem que é louco para fazer um negócio desse. E tem muitos fazendo isso, trocando a família, aquilo que é de maior valor. Não tem outra coisa de maior valor que você possa ter, nem o seu carro, nem a sua casa, nem a sua profissão, nem o seu diploma, do que a sua família. Daquilo que Deus te deu, te abençoou e falou, é seu, toma conta. Troca tudo isso por um momento de prazer. Abre mão do ministério, abre mão do chamado, abre mão dos talentos, por uma vida incerta, por os momentos de prazer. Tem gente que troca os relacionamentos familiares, saudáveis, com os pais, por uma paixão, por um namoro, às vezes com pessoa tão problemática e tão difícil, por uma aventura amorosa. Esaú desprezou e não valorizou o que tinha na mão. Não valorizou. Esse é o grande problema nos nossos dias de hoje. Nós não estamos valorizando aquilo que Deus colocou na mão. Quando não damos valor, isso é sério, queridos, olha só. Quando nós não damos valor o que Deus está nos dando, Ele pega a bênção e passa para outra pessoa. Se você age com indiferença com as coisas de Deus, com o talento que Ele te deu, com a sabedoria, com todos os benefícios, com todas as promessas, Ele vai pegar isso e vai passar para outra pessoa. O próprio texto aqui de Malaquias, capítulo 1, 2, ele fala exatamente sobre Esaú. Ele fala o seguinte: não era Esaú irmão de Jacó? Está lá em Malaquias, capítulo 1, versículo 2 e 3. Não era Esaú irmão de Jacó? Declarou o Senhor: todavia amei a Jacó e rejeitei a Esaú. Todavia amei a Jacó, porque a despeito da sua situação, do seu caráter, mas foi alguém que me buscou e abriu o coração e falou: trata, mexe, transforma. Olha, Saul não foi escolhido rei, e o que Deus fez? Porque ele agiu com indiferença, tirou o reinado e deu para Davi. Então, quando agimos dessa forma, queridos, Deus faz isso. Se olharmos a parábola de Jesus lá em Mateus 25, sobre os talentos, é exatamente isso que ele está falando lá também. E ele fala que deu os talentos, 5, 2 e 1 talento para cada uma das pessoas, e este homem viajou e falou: vou retornar, e aí vocês me dão conta desses talentos. E o primeiro aplicou e teve um retorno, o segundo também aplicou, teve um retorno. O que recebeu 1 talento, o que ele fez? Enterrou. E o Senhor voltou. E diz a parábola que quando ele voltou, o que recebeu 5 apresentou os resultados, era muito bom. E o próprio Senhor falou: muito bom, servo fiel, fosse fiel no pouco, vou te colocar no muito. O segundo da mesma forma. E o que enterrou o talento, aquele Senhor falou: você foi negligente, você perdeu a oportunidade do talento que eu coloquei nas suas mãos para produzir mais. Todos nós temos talentos, queridos. Todos nós Deus deu talento. O que Deus quer é que você multiplique esses talentos na obra dele, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. A esse servo ele falou: servo negligente, tira dele e dá para quem tem 10 talentos, porque desse jeito até o que você não tem eu vou arrancar. É dura essa palavra, porque se nós desprezarmos as bênçãos de Deus, Ele vai arrancar até o que nós não temos. Nossa casa, nossa família,
nossa vida, nossa salvação. Eu acho que a ingratidão é uma das piores coisas que pode acontecer, que Deus olha para nós, e se olhar esta ingratidão de não dar valor, de querer o que nós não temos, de olhar para outras pessoas e falar, eu não tenho aquela habilidade, eu não tenho isso, eu não tenho aquele carro, eu não tenho aquela família. Isso é ingratidão. No deserto, quando o povo saiu do Egito, o deserto foi, acho que o maior cemitério da história. E por ingratidão, muitos foram enterrados no deserto. Por ingratidão, muitos nos dias de hoje estão sendo enterrados num deserto, porque não dão glória a Deus, porque não agradece a Deus, porque não reconhece a obra de Deus na vida e age com ingratidão, age com indiferença, desperdiça a bênção. Jacó, ele tinha muitos defeitos. Jacó, ele tinha falhas sérias no caráter que a gente vê. Talvez até influenciado por esse ambiente familiar que ele cresceu, nasceu, mas tinha algo na vida de Jacó que fazia muita diferença. Ele chamava a atenção de Deus com esta característica na sua vida. Ele valorizava as bênçãos de Deus. Ele tinha defeito no caráter, ele tinha defeitos, mas olha, Deus, ele age mais num coração duro, num coração cheio de pecado desse jeito, do que num coração indiferente, num coração que menospreza, num coração que não está nem aí para as coisas de Deus. Deus trabalha assim, é assim que Ele tratou na nossa vida, é pelo arrependimento, pelo quebrantamento. A despeito, olhando a situação de Davi, era um homem também como Jacó, cheio de pecado, e que tinha consequências sérias na sua casa, na sua família por esses pecados, mas tinha uma característica na vida de Davi que mexia com o céu, a ponto de Deus chamar um homem segundo um coração de Deus. Ele era um homem, ele tinha um coração quebrantado, sedento e arrependido. Ele tinha um coração penitente, que reconhecia pecado, que reconhecia erro. Jacó também tinha esse coração, tanto que quando ele toma esse direito, naquele momento houve uma palavra, mas a bênção do pai para o filho mais velho era o pai que dava. Ia chegar aquele momento, e você conhece a história e sabe, quando chegou aquele momento, junto com a mãe, Jacó foi e enganou o pai, e mais uma vez enganou o irmão, e recebeu a bênção do pai. Já velho, Isaac foi lá enganado, não estava enxergando direito, e a mãe tramou tudo aquilo junto com o filho. Ele se vestiu com as roupas do irmão, colocou alguns pelos nas mãos, colocou o cheiro do irmão, e até o pai questionou: é você, Esaú mesmo? Vocês conhecem a história? Falou: sou eu mesmo. E aí o pai vai e abençoa. Vocês não sabem o valor que tem a bênção de um pai. Não é só daquela época não. Nós perdemos isso nos dias de hoje, mas até hoje, com os meus pais, quando eu ligo, quando eu vou lá, eu creio que alguns dos mais velhos, apesar de eu não sou jovem ainda, mas todas as vezes que eu ligo eu falo: bença pai, bença mãe. Muitos já perderam isso, não tem mais isso, mas isso tem um valor enorme. É lógico que isso ficou, esse bença pai, bença mãe, te abençoa o meu filho, ficou meio que jogado, e perdeu-se o significado. Mas o significado disso, quando eu chego sobre a cabeça da Rebeca ou do Lucas, até hoje, não importa a idade, e falo: eu te abençoo, meu filho. Sabe o que significa isso? Meu filho, eu te autorizo a prosperar, a crescer, a evoluir, a alcançar lugares que ninguém alcançou. Você vai ser o melhor da escola. O seu currículo não vai ser lançado, ele vai ser procurado pelas empresas. A sua casa terá fartura, a sua mesa será farta, os seus filhos serão filhos abençoados. Isso é o mínimo, queridos. Quando um pai coloca a mão sobre a cabeça, é isso que Isaac fez com Jacó.
suas gerações possuirá a terra. E aí ele enganou o irmão, ele agiu desta forma. Então tinha várias deficiências, vários defeitos, mas tinha algo no coração dele que era o temor, que era o desejo, que era gerar a atenção de Deus. Tanto que quando aconteceu isso, quando ele fez isso, o irmão ficou tão furioso que o irmão falou: eu vou te matar. Esaú falou com Jacó. E aí ele teve que sair fugido, correu. Nesse que sair fugido, ele para em um certo lugar, e ali ele tem o primeiro encontro real com o Senhor, que é aquela visão da escada, e ele pega o travesseiro, a pedra que ele fez como travesseiro, e ali ele ergue o primeiro altar de adoração, e chama aquele lugar de Betel, casa de adoração do Deus vivo. Casa de adoração do Deus vivo. É o primeiro contato assim próximo, forte de Jacó com Deus. E aí ele vai para a casa do tio, como todos sabem a história. E aí ele é um homem trabalhador, começa a trabalhar, Deus abençoou, casa com as filhas do tio, né? E tem toda aquela história que ele trabalhou 7 anos pela sua Raquel, aquela mulher linda. Acho que aquela mulher tinha uma unção ali de uma, sei lá, porque ele falou: olha, ele trabalhou 7, e aí você sabe da história, porque na tenda, quando ele acordou de manhã, naquele dia do casamento, ele acorda de manhã pensando que era Raquel, e não era Raquel, era a irmã mais velha, Lia, porque o Labão, o pai, falou: olha, não é o seu costume não, a primeira mais velha. Eu acho que é aí que ele se confronta com o texto de Salmos, né, que a noite, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. O dele foi ao contrário, foi uma alegria à noite, mas quando acordou de manhã foi choro. Porque encarou com ela, não era muito chegada à beleza, a irmã mais velha. Mas ele trabalhou, falou: por essa mulher eu trabalho mais 7 anos, e trabalhou 14 anos por aquela mulher. E aí se constituiu família, enriqueceu e voltou para encontrar com o irmão. E ele tem mais um encontro, que foi lá em Peniel, onde Deus tocou na vida dele, onde ele lutou com o anjo, e a Bíblia diz que ele saiu de lá mancando e com outro nome. Quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus, a nossa forma de andar muda. Quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus, o nosso nome é trocado, já não é mais Jacó, já não é mais enganador, já não é mais o suplantador, agora é Israel, filho do Deus Altíssimo. Deus muda a nossa história. Isso faz toda a diferença entre Jacó e Esaú, porque Deus escolheu este homem. Por que Deus escolheu Jacó com todas essas deficiências no caráter? Justamente por isso, queridos, porque Deus trabalha num coração quebrantado. A despeito de todas as nossas falhas, pecados, mas se eu chegar diante de Deus e ajoelhar e reconhecer isso e confessar os meus pecados, isso quebranta o coração do Senhor. Isso quebranta o coração do Senhor. Enquanto Esaú não valorizava a bênção de seu pai, Jacó deu tudo para ser abençoado pelo pai. Fez de tudo para ser abençoado. Enquanto Esaú, em suas atitudes, errava e perdia muitas coisas, Jacó, ele estava disposto a ser tratado por Deus. Isso faz toda a diferença. Estarmos dispostos a ser tratados por Deus. Jacó não se afastava da tenda do pai. Aquela pessoa que estava ali ao lado, o nome dele significava enganador, mas Deus trocou o nome dele, porque ele tinha um coração quebrantado. E aí eu quero que você vá lá para Gênesis 27, 36. Coloca aí na tela, coloca o vídeo 36. Eu vou ler o 35 aqui na minha versão, depois eu leio aqui na versão que está ali na tela. Versículo 35, respondeu o pai: veio teu irmão e astuciosamente e tomou a sua bênção. Veio seu irmão Jacó
e tomou a sua bênção. E disse Esaú, versículo 36 agora, disse Esaú: esta é a segunda vez que ele me engana. Foi com razão que puseram o nome dele de Jacó, enganador. Primeiro ele me tirou os direitos de filho mais velho, e agora ele vem e tira a bênção que era minha. E essa parte agora que eu quero enfatizar, queridos. Esaú fala: pai, será que o Senhor não guardou nenhuma bênção para mim? Dá para você imaginar este homem diante do pai falando isso? Pai, não sobrou nada para mim, nenhuma bênção. Pai, o Senhor não pode levantar as mãos e colocar na minha cabeça e me abençoar? Pai, eu sei que eu fiz errado, eu não deveria ter desprezado isso, mas será que não tem nenhuma bênção mais para mim? Talvez seja a oração de alguns aqui nesta noite: Senhor, será que não sobrou nenhuma bênção mais para mim? A despeito dos meus erros, a despeito de ter desprezado, a despeito de não ter dado valor, e agora eu perdi a minha casa, perdi o meu relacionamento, perdi o meu filho, perdi o meu esposo, perdi a unção, perdi a graça do Senhor sobre a minha vida, perdi a motivação de estar na tua casa. Será que não tem nenhuma bênção para mim? Será que não tem nenhuma bênção para mim? Vamos ficar de pé? Feche seus olhos e eu vou te dar alguns segundos para você estar orando ao Senhor e falando com Ele e pedindo perdão pelo aquilo que você já desprezou, menosprezou, agiu com indiferença, seja os seus dons, os seus talentos, seja o chamado, seja o seu pecado, seja a sua vida distante. O Senhor Jesus está aqui. E certamente o Pai tem uma bênção para você. Certamente o Pai Celestial olha para você e fala: eu tenho uma bênção para você nesta noite, filho. Certamente esse é o anseio do Senhor. Assim como aquele filho pródigo que saiu de casa, menosprezou o pai ainda vivo e falou: pai, me dá a parte que me cabe dos bens, me dá o meu direito, eu quero sair. Isso é uma atitude inconsequente, sem pensar no futuro. E aquele filho saiu e levou aqueles direitos. Isso para o pai era uma afronta muito grande. Era como se ele falasse para o pai: pai, não importa se o senhor está vivo ou morto. E ele sai, diz a Bíblia que acabou o dinheiro, acabou aquilo que ele tinha nas mãos. Aí vem uma atitude como a de Jacó. Diz a Bíblia, caindo em si, ele disse: voltarei para a casa do meu pai. Que nesta noite o Espírito Santo esteja te levando a cair em si e você possa voltar para a presença do Pai, do lugar da onde você nunca deveria ter saído. E aquele pai ansiava pela volta daquele filho. Aquele pai, ao entardecer, olhava para o horizonte na esperança de que aquele filho ia voltar.
a despeito das suas atitudes, a despeito do seu pecado, a despeito de ter agido de forma inconsequente. Nesta noite, o Pai está aqui olhando para você, falando: Ele vai voltar. E Ele está com os braços abertos para te abraçar, te colocar um anel novo, uma roupa nova e fazer uma grande festa, porque o Filho voltou à presença do Pai. Eu quero desafiar você, se você é este filho que quer voltar à presença do Pai, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero te dar um abraço representando o Pai, falando: filho, tem uma bênção sim para você. Não tem bênção maior do que voltar para a presença do Pai. Não tem bênção maior do que estar na presença do Pai. Então, se você quer fazer isso, levante a sua mão bem alta, eu quero te ver. Glória a Deus, eu vi a sua mão. O Pai te espera, venha para a presença do Pai. Saia do seu lugar, você que levantou a mão. Venha aqui à frente. Deus tem uma bênção especial para você. Aleluia. Glória a Deus. Você que desviou, anda distante, esfriou. Não é tempo de olhar para um e para outro, é tempo de olhar para o Pai, que está falando: vem, filho amado, eu me comprazo em ti. Vem, filho amado, eu me comprazo em ti. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, à presença do Pai. Aleluia. Aleluia. E caindo em si, disse: vou voltar para a casa do meu Pai. O Espírito Santo está falando ao seu coração: é tempo de você voltar à casa do Pai, à presença do Pai. Eu quero orar com você. Eu quero orar com os irmãos que de alguma forma Deus falou ao seu coração, de alguma atitude, de algum tipo de pecado que você sente que magoou o coração de Deus. Esse é o momento de você colocar isso diante do Senhor. Este é o momento de você ser abençoado. Este é o momento de você agir como Jacó. Este é o momento de você levantar aqui um altar. Este é o momento de você tirar esta pedra da cabeça e fazer dela um altar de adoração. Este é o momento de você vir ao Peniel, ser tocado pelo Senhor, começar a andar de forma diferente, ter o nome mudado e transformado. Este é o momento de uma nova experiência, este é o momento de uma unção nova, este é o momento de uma graça nova, este é o momento de os olhos abertos para uma nova visão do reino, das bênçãos, das promessas, dos planos, dos projetos de Deus, dos desígnios de Deus para a sua vida, sua casa e sua família. Então, se você quer orar assim ao Senhor, sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós também vamos orar juntos. Em nome do Senhor Jesus. Pode ir cantando uma canção ou tocando. Aleluia. Estas duas, talvez foi por elas que Jesus se manifestou aqui nesta noite. Porque as duas estão dizendo assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu quero provar desta graça maravilhosa do Senhor na minha vida. Então ore comigo bem alto, vocês duas. Fala comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu te agradeço, porque o que tinha de acontecer de melhor na minha vida aconteceu hoje. O Senhor Jesus me encontrou e eu estou abrindo o meu coração
Chega, Senhor, de viver a vida indiferente às coisas do céu. A partir de hoje, eu estou abrindo meu coração e eu te convido a ser o Senhor da minha vida. Eu entrego o meu coração e os meus desejos nas tuas mãos. E neste dia em diante, eu quero viver para te servir com toda a minha força e meu entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Te louvamos, Senhor, por essas vidas. Cremos, meu Deus, na tua palavra que diz que os nomes delas estão escritos no livro da vida. E eu creio que estão escritos com o próprio sangue do Senhor Jesus, para que nada pague. Agora elas são filhas do Deus Altíssimo. Ó Deus, nesta noite o Senhor mudou o andar, mudou o nome, ó Deus, e deu um novo nome. Elas são as filhas do Senhor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. A festa, Senhor, no céu, e a alegria no nosso coração pela vida delas, em nome do Senhor Jesus. Abençoamos a igreja. Certamente, Senhor, o Senhor ministrou ao coração de muitos, e que esta semana seja uma semana de confronto, ó Deus, com esta palavra, e que o Senhor mesmo esteja trazendo o arrependimento, o quebrantamento e a confissão, Pai, para que possamos provar de coisas novas todos os dias na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Só vir um pouquinho para frente, para a igreja. Esta é a sua família, a família do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode acompanhar essas duas aqui. Acompanhe elas, por favor, vai pegar os nomes. Aleluia. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela.